Sebrae São Paulo. Quer café, um chocolate? Ela tá lá bem, ela falou de mim pro chefe. Por favor, seu microfone tá ali, tem uma água. Se precisar de alguma coisa, é só chamar, tá? Tá joia, obrigada. Você sair, eu te levo embora. Olá, todo mundo. Oi, pessoal. É um prazer enorme estar aqui. Um super desafio também, né? Porque falar de diversidade, enfim, falar do que o Sebrae está fazendo e como a gente tem tentado trabalhar esse tema, também é uma coisa que dá muito orgulho. O Sebrae tem trabalhado a diversidade dentro aí de uma série de ações, é um tema transversal para a gente. E eu, como gestora de turismo, vou tentar fazer um recorte, contar um pouquinho para vocês como é que o Sebrae vem trabalhando o turismo e como a gente tem tentado trabalhar esse tema também a partir da forma como a gente atua dentro dos territórios. Então, é importante falar, antes de eu começar efetivamente com a apresentação e o tema da diversidade, contar para vocês como que o Sebrae atua no turismo. Então, acho que quem já está atuando no turismo aí há um pouquinho de tempo, lembra que o Sebrae era muito presente em todos os municípios e ajudou várias cidades a trabalharem, a estruturarem a sua gestão do turismo. A gente tinha um programa que era bem importante, era um programa onde o Sebrae ajudava a estruturar a governança, e esse trabalho foi um trabalho que fez, né, a diferença no estado de São Paulo. Depois, por questões diversas, aí o Sebrae deixou de atuar tanto nos territórios, mas continuou atendendo as micro e pequenas empresas que trabalhavam com turismo. E desde 2019 a gente retoma o programa de turismo do Sebrae com esse olhar mais de território. E o que eu quero dizer com isso? Hoje o Sebrae atua em 33 escritórios regionais, a gente tem programas de turismo em todos os escritórios, praticamente todos os escritórios, e sempre com esse olhar do turismo como um vetor de desenvolvimento dessas regiões. Mas o nosso olhar para o desenvolvimento do turismo, ele se dá principalmente a partir do micro e do pequeno empresário. Óbvio que a gente sabe que não existe o desenvolvimento do turismo em todos os seus segmentos se não existir uma parceria com o setor público, mas a gente do Sebrae hoje tem um olhar para o micro, para o pequeno empresário, para o MEI, né, e até, eventualmente, para os médios empreendedores. Mas, então, nosso olhar é para preparar esses empreendedores para estarem dentro da cadeia produtiva do turismo e para conseguirem se inserir de forma rentável dentro dessa cadeia. Fazendo, então, essa introdução, né, vamos falar um pouquinho, então, agora a questão da diversidade. A nossa atuação nos territórios, ela olha a gestão dos pequenos empresários como um todo. Mas, obviamente, que a gente sabe que a questão da diversidade é um tema que a gente precisa olhar com um pouco mais de cuidado e que a gente precisa, inclusive, trazer esse tema para discussão, muito mais para discussão. Por que a gente tem aberto o olho dos nossos pequenos empresários para esse segmento especificamente? Porque a gente está falando de um segmento que ele tem uma representatividade muito grande, né? Ele tem, quando a gente está olhando o turista, né, é um turista com potencial de consumo e de geração de negócios imenso, né? Ele é 15% aí da renda do turismo internacional. Se a gente for olhar dentro do Brasil, ele é um nicho aí que está crescendo muito mais do que outros segmentos específicos. Então, quando a gente está falando para os nossos empresários que eles precisam olhar novos mercados, é óbvio que a gente está falando desse mercado também, né? Mas a gente não pode tratar esse tema única e exclusivamente com esse recorte da geração de lucros, né? A gente também tem que ensinar ou falar com os nossos empresários para que eles entendam qual é o papel dele, empresário, qual é o papel do turismo no desenvolvimento aí desse mercado e até, obviamente,
na questão da conscientização de todo mundo para a diversidade, para a inclusão, né? E aí o turismo tem um papel muito importante. Ele é uma atividade que ele promove o contato entre as pessoas, a experiência, né? Ele tem um papel fundamental de remover barreiras, de quebrar paradigmas, de contribuir para a questão da aceitação. E isso só acontece quando o prestador de serviço está pronto para isso, quando a população daquela cidade está preparada para receber e acolher esse turista. Então, a gente tem trabalhado muito essa questão do papel do turismo nas discussões que a gente faz com os nossos empresários, né? Para eles entenderem que o turismo ele tem que promover a remoção das barreiras, ele tem que contribuir para diminuir a discriminação e a violência, né? As viagens, elas são uma ferramenta muito importante para a mudança de atitude, mas a mudança de atitude só vai realmente acontecer quando os empresários que trabalham nesse segmento, eles entendem o seu papel, eles aceitam a diversidade, eles respeitam a diversidade e eles começam a trabalhar isso como um core importante do seu negócio, né? Então, a gente tem falado muito, não é simplesmente dizer que a empresa, ela atende bem esse público. Ela tem que ser uma empresa diversa. Então, quando a gente está falando de empresa diversa, a gente está falando da promoção do trabalho igualitário. A gente está falando de que essa empresa tem que ter dentro do seu quadro funcionários que representem toda essa diversidade para a qual ela está falando que ela atende bem. Então, contratar funcionários, treinar a equipe, um conjunto de coisas que a gente precisa trabalhar. Então, a gente tem trazido isso para reflexão, né? E vem muito na sequência de que, assim, estando todos de acordo que o turismo realmente é um vetor, né, de inclusão, vamos dizer assim, né? Como fazer com que ele efetivamente seja inclusão? Porque uma coisa é a gente falar que ele é, outra coisa é a gente fazer com que ele efetivamente seja dentro dos territórios e dos diversos territórios que a gente tem dentro do estado de São Paulo, com características e maturidades muito diferentes, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa ter são os stakeholders engajados. Não adianta a gente chegar numa cidade e uma parte da cidade efetivamente entender esse público como um público importante de ser trabalhado e fazer, capacitar as suas equipes, enfim, se preparar para receber esse público, se a comunidade não aceita. Então, todo mundo que tem envolvimento direto ou indireto com a atividade tem que estar engajado em fazer o turismo um vetor de inclusão. E isso passa não só pela questão da discussão do turismo, isso vem lá de trás, né? Isso vem da gente promover essa discussão mais ampla dentro do município. E muitas vezes a gente tem ajudado a trabalhar dessa forma também, né? É importante que, além dos stakeholders engajados, a gente promova pautas inclusivas, né? E algumas vezes o Sebrae tem feito isso, né? A gente tem lá dentro do Sebrae um comitê de diversidade. Esse comitê de diversidade começa a trabalhar com os nossos funcionários, mas ele também expande isso para algumas propostas de ações de seminários e de discussões que a gente possa fazer, de consultorias, inclusive, né? Então, a promoção dessas pautas inclusivas ela é muito importante. E a gente entende que esse discurso só vai efetivamente ter resultado, né, se a gente conseguir ser um vetor, nós, Sebrae, sermos um vetor de promoção da cooperação entre os setores público e privado. É importante que dentro dos territórios essa cooperação aconteça, né? Setor público e o setor privado têm que falar a mesma coisa, né? Se a gente está com um trabalho de preparação do setor privado para atender esse público, a Secretaria Municipal de Turismo daquele município tem que estar com a gente, tem que estar no Contour, tem que estar promovendo com a gente a diversidade. Senão, a gente não consegue fazer sozinho, o empresário não consegue fazer sozinho,
né? E é fundamental essa cooperação. E, por fim, também a questão da do turismo como um vetor para derrubar estereótipos, né? E aí a gente precisa entender que o estereótipo que a gente tinha do turista, né, mudou. Quando a gente falava no turista LGBTQIAPN+, a gente pensava naquele homem solteiro, na maioria das vezes, que muitas vezes viajava sozinho e queria, basicamente, consumir a noite, as festas e os bons restaurantes. É o máximo do estereótipo, né? Acabei de soltar de descrever o que era o estereótipo daquele turista. Essa não é mais uma realidade e a gente precisa entender isso. Então, hoje a gente tem um perfil muito diverso, né? E dentro da diversidade do que a gente está falando que é esse turista, a gente precisa pensar em serviços personalizados. Tem um recorte que vai querer mais privacidade. Tem um recorte desse grupo que vai querer consumir produtos de balada, por exemplo. Tem um recorte desse grupo que vai querer consumir produtos mais caros, mais baratos. E a gente precisa entender que não está todo mundo na mesma caixinha. O nosso empresário precisa entender que não está todo mundo na mesma caixinha e precisa estar pronto para atender todos esses recortes do que a gente está falando, né? Então, aquele nosso estereótipo do homem sozinho, hoje não é mais uma realidade. A gente vê com frequência casais saindo em lua de mel, por exemplo. Como esses hotéis vão atender esses casais, né? Como as agências de turismo vão atender esse público, né? Então, a gente hoje vê muitos casais em lua de mel. A gente precisa entender que esse é o público que também vai consumir, né, os serviços. Famílias com filhos. Hoje a gente tem muitas famílias que saem de férias com seus filhos. E famílias essas que são formadas por homens ou são formadas por mulheres, né? E quando eles chegam no hotel, o recepcionista do hotel, a pessoa da recreação, o garçom no restaurante, tem que saber como lidar com isso. Tem que entender como falar com essa família, né? Porque é uma realidade. Essas famílias estão consumindo. Então, de novo, a gente não está mais falando daquele estereótipo. A gente tem pessoas que procuram as cidades, procuram os hotéis para casarem. Casamentos esses que são muito frequentes. De novo, produtos e serviços personalizados para esse público, né? Algumas pesquisas que nós fizemos com os nossos clientes e também o Sebrae Nacional tem alguns dados, né? Inclusive, aproveito para fazer um comercial, né? O Sebrae tem muitos dados sobre turismo, vários segmentos que eles estão disponíveis para vocês. Tá? Então, só vocês acessarem o site do Sebrae, Data Sebrae, e vocês vão ver vários estudos que a gente faz sobre diferentes setores, diferentes segmentos. E uma das últimas pesquisas mostra que, além dessa questão da personalização, existe sim uma questão de preferência por lugares que se definem como gay-friendly. E aí, eu também falo da questão do posicionamento, né? A gente tem preparado os nossos empresários para que eles efetivamente se posicionem como locais que acolhem bem esse público. Por quê? Porque não se posicionar também é se posicionar. Se ele não se posiciona a favor, quem garante que ele não é contra, né? Então, isso é uma questão bem importante, a questão do posicionamento. Então, a gente tem trabalhado isso também bastante. E, por fim, a gente tem chamado a atenção de que esse público é um público que ele é muito cuidadoso no planejamento da viagem. Por que ele é muito cuidadoso no planejamento da viagem? Porque ele sabe que, muitas vezes, ele é um turista vulnerável. Então, ele tem que ter certeza de que ele está num lugar seguro, de que
porque ele vai buscar um lugar onde ele vai ser bem acolhido, onde ele não vai sofrer preconceito. Então, eles fazem muita pesquisa. Eles tomam bastante cuidado no momento de escolher o destino para onde eles vão, né? E aí, é fundamental que quem quer trabalhar com esse público esteja disponível e forneça a quantidade de informações que são necessárias. Então, um site atualizado, uma ferramenta de busca que consiga te localizar é muito importante. Agilidade no retorno para esse público é muito importante, né? Então, a gente também vem trabalhando isso com os nossos clientes. Uma coisa importante é entender que, como qualquer turista, existe um processo de escolha de um destino turístico, né? Que ele passa por levantar os motivos, porque ele vai visitar aquele lugar, e aí esses motivos são diversos, né? Ele pode visitar um determinado lugar porque o lugar tem praia e ele quer um lugar de praia. Ele pode ir porque o lugar está na moda e legal, eu vou lá porque eu quero status de visitar, porque é meu sonho de criança, porque minha avó conheceu meu avô lá e casou, enfim, N motivadores para visitar, porque é um destino que cabe no meu bolso, então, né, também é um motivador de viagem. Mas acho que o mais importante do que saber a motivação é a gente saber quais são os facilitadores e inibidores da escolha deste destino. E é aí que a coisa pega, né? Existem fatores que facilitam muito o turista resolver por um destino. E aqui eu estou falando da forma geral com que esse turista, como qualquer turista escolhe um destino. E aí, obviamente, a gente faz o recorte para o público que a gente está trabalhando, né? Existem fatores que facilitam essa escolha. Sem dúvida nenhuma, comunicação e informação é um deles. Quanto mais informação eu tenho e quanto mais fácil eu me comunico com esse local, mais fácil vai ser para que eu tome a decisão de ir para esse local. Existem outros fatores que são preço, né? Muitas vezes o custo, ele é um facilitador, se o custo corresponde com aquilo que eu quero gastar. Acesso é uma coisa importante, mas para esse público especificamente, são facilitadores as boas experiências anteriores, a segurança, a certeza da segurança e a certeza do acolhimento. Então, isso é muito importante a gente divulgar e é muito importante que os empresários e a comunidade esteja ciente disso, né? Por outro lado, os inibidores fazem com que o seu destino seja menos atrativo. Então, se a gente está falando de um destino que tem problemas de segurança, não aceitação, barreiras de consumo, certamente isso vai pesar negativamente na escolha. Então, entender como esse turista vai escolher o destino faz toda a diferença em atraí-lo ou não atraí-lo. Vocês, hoje de manhã, tiveram vários exemplos de destino que acolhem bem o público, né? Esse público que nós estamos conversando. Então, com certeza, você tem aí uma série de facilitadores que vão fazer com que esses destinos estejam sempre como um dos pontos principais, um dos primeiros a serem considerados, né, para serem escolhidos por esse público. E aí, o que tem de mais atrativo nos destinos, né? O que conta como um fator diferencial para os destinos que querem atrair esse público LGBTQIA+. Primeiro, destinos seguros. Acho que esse é o ponto primordial. Destinos aonde existe a chance deles serem hostilizados ou efetivamente correrem riscos sérios, né, de segurança, são destinos menos escolhidos. Então, sei lá, você vai ver uma maior dificuldade, por exemplo, de um casal escolher destinos como o Egito para uma viagem sozinha. Isso não quer dizer que eles não visitem, mas eles vão buscar toda uma estrutura de apoio diferente de uma cidade onde eles se sintam seguros, né? Destinos
criminalizam a violência são destinos que também são mais atrativos. Porque quando você criminaliza a violência, né, e aí eu estou falando da discriminação, inclusive, né, a violência, não só a violência física, mas como a violência verbal, encoraja e facilita, é um facilitador da escolha desse destino. Né. O posicionamento claro ajuda muito. Lembra que eu estava falando de motivadores e facilitadores? Todos esses itens são facilitadores da escolha. Né. Quando eu me posiciono a favor de um determinado público, obviamente eu sou uma escolha mais fácil, né? Vem mais rápido na cabeça dessas pessoas o fato de eu ser uma possível opção. Então, um posicionamento claro é muito importante. E aí eu repito, quem não se posicionar também é um posicionamento, né? Então, é muito legal a gente perceber que tivemos vários destinos aqui que se posicionaram, né? Como destinos que são gay-friendly. A oferta turística diferenciada e qualificada também, né? Então, quando eu estou falando de oferta turística, eu estou falando das empresas que recebem para fazer passeios, eu estou falando dos hotéis, dos restaurantes. Ela tem que ser diferenciada na questão da qualidade do que elas oferecem, então experiências diferenciadas e qualificada para atender esse público, né? Então, não é só a qualificação, o atendimento que a gente está falando do serviço, mas estou falando também da oferta de experiências diferentes, né? E aí, quando a gente está falando de uma oferta turística que ela é atrativa, eu estou falando de empresas que não só falam, mas elas agem como inclusivas. E que têm dentro das suas equipes perfis diversos de funcionários. Funcionários esses que sabem que são acolhidos, que têm uma remuneração igualitária, né, que não sofrem preconceitos dentro da própria empresa e que são funcionários que representam aquilo que a empresa realmente acredita. Né? E, por fim, a questão das informações completas e atualizadas. Eu falei de um público que faz muita pesquisa, até porque é um público que precisa se sentir seguro para decidir viajar. Então, a informação completa, atualizada e rápida é tudo para esse público. Tá? E aí, olhando dentro desses destinos, que são destinos referência, a gente tem as empresas referência. Né? E aí, estou falando com os empresários, estou falando com o nosso público e com aqui futuros, né, se tivermos futuros empreendedores. Né? O que são essas empresas referências? São empresas engajadas. São empresas que efetivamente não só falam que atendem esse público, mas se engajam. São empresas que participam das câmaras temáticas, são empresas que dão voz a essa questão da inclusão. Né? São empresas que se posicionam. Então, se posicionam como empresas que atendem bem esse público, mas que também são empresas que carregam efetivamente a bandeira e se posicionam. Né? E por isso possuem equipes diversas e treinadas, falei já um pouco disso, né? E implementam políticas de fomento à inclusão. E aí, quando eu estou falando de inclusão, óbvio que eu estou falando, né, do segmento, mas eu estou falando da inclusão de uma forma geral, né? Desde a pessoa com deficiência, olhando a inclusão dentro da ótica de que eu preciso atrair talentos, né? Eu preciso fazer uma seleção adequada desses talentos, uma remuneração adequada e, inclusive, pensar um plano de desenvolvimento de carreira, metas que estejam adequadas para a capacidade de cada um desses funcionários que eu estou trazendo, né? Quando a gente está falando aí das pessoas com deficiência. E, obviamente, que oferecem experiências diferenciadas, né? Não faz nem menor sentido em falar tudo isso se a gente não partir do princípio de que o cerne da questão é o produto. A gente está falando de turismo, a gente está falando de experiência, então, obviamente, eu estou falando de experiências diferenciadas. Estou falando de não fazer mais do mesmo, de oferecer coisas que são diferentes, né? Então, além de tudo isso, na verdade, eu até poderia mudar a ordem, né? Isso não tem uma ordem de importância, mas eu poderia muito bem mudar e colocar. Em primeiro lugar,
não tem começo de conversa se a gente não estiver falando de empresas que oferecem experiências diferenciadas. Além das experiências diferenciadas, a gente tem toda essa outra lista aí que eu estou falando, né? E no Brasil, né? Como que a gente, Sebrae, enxerga esse momento a partir da nossa participação em vários fóruns de discussão e pelo que a gente tem visto aí também, né, dentro dos projetos que a gente tem trabalhado no estado inteiro. A gente ainda precisa aprofundar a questão da discussão desse tema e eventos como esse são fundamentais para que a gente estruture melhor o segmento. Então, quanto mais a gente discutir isso, né, o tema da inclusão, quanto mais nós trouxermos para a pauta a necessidade de preparar as empresas de destino para a inclusão de uma forma geral, mais a gente vai estruturar o segmento. Estamos, sem dúvida nenhuma, anos-luz do que fomos há algum tempo atrás. Mas a gente tem um espaço enorme ainda, né? A gente tem um caminho longo aí para percorrer. Além disso, a gente percebe que, embora a gente tenha entidades maduras e representativas, elas ainda precisam ser mais fortalecidas. Muitas não têm voz ainda, né, suficiente para fazer uma mudança. Então, também é nosso papel ajudar nisso, né? O Sebrae entende que também é nosso papel. A gente tem bons destinos referência, né, no Brasil inteiro, e isso é muito bom para o Brasil, quando nós queremos entrar nesse jogo, né, e voltar a ser aí um destino visto pelo público internacional, né? A gente vive um momento de reconstrução, isso é importante falar, né? Os nossos últimos anos não foram muito favoráveis para o desenvolvimento desse segmento. Então, a gente está num momento de reconstrução e nesse tempo em que a gente saiu de cena, vamos dizer assim, outros concorrentes próximos se posicionaram e se posicionaram bem, que é o caso, por exemplo, da Argentina, né? Então, a gente começa a viver um momento de reconstrução de imagem, né, de reatração. E a gente tem certeza que o Sebrae pode contribuir muito para isso, né? E a gente pode contribuir como? E aí eu já vou encerrando a minha fala, né? A gente pode contribuir com aquilo que a gente sabe fazer bem, que é qualificar a oferta, né? Então, a gente tem um programa de turismo bem estruturado, e dentro desse programa de turismo a gente trabalha para ajudar na estruturação da governança dos destinos, porque a gente entende que uma governança forte, ela ajuda o território a se desenvolver, ela cria um ambiente de negócios onde o turismo pode acontecer, né? Mas que isso só vai dar certo se as empresas que atuam naquele território estiverem prontas para isso. Porque o turismo, ele é uma atividade eminentemente privada, né? Então, a gente precisa ter uma estrutura receptiva forte para que o produto turístico seja atrativo, para que o destino seja atrativo e o turista tenha uma boa experiência. Então, dentro do Sebrae, hoje, a gente tem um programa de turismo que olha o micro e pequeno empresário e atua basicamente em 4 momentos com ele. Um primeiro momento que é a melhoria da competitividade desses empresários, é onde a gente vai olhar para a gestão. Então, no primeiro momento, a gente vai entender como é que estão a gestão desses negócios e ajudar os que precisam a estruturar a sua gestão. Uma vez a gestão estruturada, a gente vai ajudá-los a desenvolver produtos e serviços diferenciados e é aí que essa discussão entra, né? Esses produtos e serviços diferenciados, uma vez que eles estão prontos, nós ajudamos a comercialização. Então, desde a precificação até o desenvolvimento aí da cadeia de comercialização. E na última etapa, a gente vai falar de acesso ao mercado. Então, a gente promove feiras, eventos, a gente leva esses empresários em missões, né? Tenho aqui alguns participantes aí da nossa última missão, que foi para Portugal esse ano. E a gente coloca esses empresários aí em discussão e coloca esses empresários aí para conversarem com os operadores, enfim, para
pensar na comercialização desses produtos, desses destinos e trabalhar a perenidade aí desses locais, né? E, gente, acho que é um pouco isso. Queria agradecer a oportunidade, me colocar à disposição para quem quiser conversar.